Boa noite a todos, estamos ao vivo. Eu sou o professor Almir Fernandes, esse é o Mapa do Direito. Muito bom ver vocês por aqui hoje, sexta-feira, dia 2 de abril de 2021, feriado. Feliz Páscoa para todo mundo aí, ótimo feriado. Espero que todo mundo esteja quietinho em casa, descansando, né? E claro, aproveitando esse feriado aí para se preparar para o exame da OAB. Vamos aproveitar, pessoal, para estudar, é isso mesmo. Tudo bem que a gente ainda não tem data, a prova está suspensa, mas tem sim que manter a regularidade nos estudos. Já vou deixando um grande abraço para o pessoal que está entrando aí, ó, no YouTube, já está o pessoal comentando aí. Um abraço, Jéssica, um abraço, Valéria. Então, muito bom ver vocês. Qual é o meu objetivo hoje aqui? O meu objetivo é mostrar para vocês como fazer uma apelação civil. Então eu vou explicar um pouco, vou falar um pouquinho sobre a apelação, quais são os requisitos, e eu vou montar uma estrutura, tá? Eu não vou pegar um caso concreto, até porque para a gente fazer uma petição do zero, isso é algo que demanda às vezes 3 horas ou mais do que isso. Então se você quer aprender a fazer assim, palavra por palavra toda a petição, eu sugiro que você entre nesse link que está aqui embaixo, ó, que está falando do material da live, mas nesse mesmo link você também consegue se inscrever no projeto de extensão que eu estou ministrando em parceria com a Faculdade Lions daqui de Goiânia. É um projeto totalmente gratuito, com 10 aulas, onde eu ensino passo a passo, palavra por palavra, como fazer as petições no formato da segunda fase da OAB, tá? Já foram 3 aulas, as aulas já estão disponíveis, a gravação delas está disponível na plataforma, e a próxima aula, inclusive, é uma petição recursal também, e será na próxima sexta-feira, dia 9 de abril, às 2 horas da tarde. Então, espero ver todos vocês lá, tá? Um abraço, Elias, o Elias Júnior, a Ana Juliese, o Carlos Augusto. Carlos Augusto é o destaque, o aluno destaque essa semana, está com vídeo lá na plataforma. Valeu, Carlos. O vídeo ficou muito legal. Olha só, antes de entrar efetivamente no assunto de hoje, tem uma informação muito importante que eu preciso passar para vocês, que é relacionada à sanção da lei, na nova lei de licitações. Foi sancionada agora em abril, se eu não me engano foi ontem, né? A nova lei de licitações que mudou completamente. Então você que estudou demais ali a 8666, né? E quebrou a cabeça porque é uma lei que já é difícil, vai ter que estudar tudo de novo. Só que eu falo para você que vai fazer o exame da OAB, não estude a nova lei de licitações. Mais uma vez, você que vai fazer o próximo exame da OAB, não estude a nova lei de licitações, tá? Por quê? Olha só, você que já está inscrito na primeira fase do 32º exame da OAB, que é esse que está com a data suspensa, ou então você que está na repescagem, que passou na primeira fase do 31º e que vai fazer a repescagem do 32º, ou você que vai fazer ainda a inscrição para o 32º, porque o OAB já declarou que as inscrições serão reabertas, a nova lei de licitações não será cobrada no 32º exame da OAB. Porque o edital da prova da OAB, desse exame especificamente, ele foi publicado em dezembro de 2020. E o edital é muito claro, falando que só podem ser cobradas, tanto na primeira fase quanto na segunda fase, as leis vigentes na data da publicação do edital. E na data da publicação do edital, não estava vigente a nova lei de licitações. Tá? Então, por enquanto, não estude a nova lei de licitações. Deixa para estudar ela depois, ok? Agora, se você não vai fazer o 32º exame da OAB, não tem problema. Por algum motivo, você já escolheu, não vou fazer o 32º. Aí tudo bem, não tem problema não, aí você pode tranquilamente começar a estudar ela, tá bom? Pessoal, já peço para você deixar o seu joinha, se inscreve no canal, ative as notificações para você ficar sabendo de todas as novidades. E se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, algum comentário, comenta aí embaixo. Isso nos ajuda bastante, tá? Eu coloquei o link aqui embaixo, mapadodireito.com.
.br/plataforma, o material que a gente vai fazer hoje, que eu vou fazer junto com vocês aqui hoje, assim que terminar a live, eu vou disponibilizar ele lá na plataforma, tá? Para você depois poder baixar esse material e poder estudar, certo? Então, pessoal, qual que é o meu objetivo hoje aqui? Realmente vamos falar um pouquinho sobre apelação. Vou tentar desenhar alguma coisa aqui também para poder explicar para vocês o que é uma apelação em um processo civil. E aqui, quando eu falo do processo civil, isso acaba se aplicando aí tanto para o direito civil, para o direito tributário, para o direito administrativo, até para o direito constitucional, para o direito do trabalho é um pouquinho diferente, para o direito penal é completamente diferente. Para o direito penal, aplicam-se as regras do CPP, então esquece, não tem nada a ver com o que a gente vai aprender aqui hoje. Para o direito do trabalho, a CLT tem regras sobre o recurso, que lá é o recurso ordinário, que é o equivalente à apelação. Mas ainda assim é muito parecido, porque as regras elas são bem parecidas mesmo, tá? Então a estrutura assim, é bem parecida. Mas hoje a gente está falando especificamente sobre Código de Processo Civil, então se aplica aí tranquilamente no direito civil, no direito tributário, no direito administrativo, ok? O que é apelação, pessoal? Para que serve uma apelação? Aí a gente precisa voltar e começar a pensar um pouquinho sobre como funciona um processo, né? E para isso eu vou desenhar aqui, então deixa eu desenhar aqui. Aqui eu estou com o Word.Mac, mas deixa eu pegar uma folha. E aí a gente vai desenhar aqui uma estrutura básica de um processo, tá? Um processo civil em primeiro grau. Então a gente tem um processo iniciando em uma vara civil, por exemplo, vamos supor, uma ação de indenização por danos morais. Esse processo aqui que está na vara civil, ele vai iniciar com uma petição inicial. Depois dessa petição inicial, algumas coisas vão acontecer nesse processo. Só que eu não vou colocar todos os atos processuais, porque não é o que mais importa aqui pra gente. Eu só estou falando de peças processuais, tá? Então eu sei que aqui vai ter citação, que vai ter audiência, mas ignorando isso, falando somente em peças, a próxima peça que vai acontecer aqui, naturalmente, é a contestação. Contestação. Pode ser que aqui no meio do caminho, entre a petição inicial e a contestação, por exemplo, tenha uma decisão interlocutória, tá? Mas vamos ignorar isso também por enquanto. Depois da contestação, a gente vai ter o quê? Olha só, o autor entrou com processo protocolando uma petição inicial. O réu foi citado. E aí, independente do procedimento, se teve audiência, se não teve audiência, ele vai ter prazo para se defender por meio da contestação. Na petição inicial, o autor apresenta as suas alegações, né? Então ele faz as suas alegações. Por exemplo, em uma petição inicial de uma ação de indenização, vamos supor aqui que José está entrando com um processo contra uma operadora de telefonia, alegando que o seu nome foi indevidamente inscrito no cadastro de devedores, foi negativado indevidamente. O José ele vai fazer alegações, ele vai falar, por exemplo, meu nome foi indevidamente negativado. Essa é uma alegação. A empresa, na sua defesa, na sua contestação, ela vai ter a oportunidade de se manifestar sobre isso. Contestação. Ela também faz as suas alegações. Então ela poderia muito bem falar, sim, eu negativei, aí ela vai estar atraindo o ônus da prova para ela, mas tem um motivo. O José não pagou a conta. Está aqui os comprovantes de que ele utilizou e não fez o pagamento das contas. Como a empresa fez novas alegações, naturalmente, o autor ele tem que ter a oportunidade de poder manifestar sobre essas alegações. É o princípio constitucional do contraditório, né? Todas as vezes que uma parte faz alegações em juízo, a parte contrária tem direito a se manifestar a respeito dessas alegações. E aí, justamente, é aquela peça que é comumente chamada de impugnação, ou manifestação mesmo, a contestação, réplica também, né?
Carlos falou aqui em réplica. Geralmente utiliza-se muito a nomenclatura de impugnação, mas réplica também não fica errado não. Então, a gente teria a impugnação. Impugnação. Ok, nesse processo aqui poderiam acontecer mais um monte de coisas. Poderia ter perícia, poderia ter audiência proibitiva de testemunhas, enfim, um monte de coisa. Mas, ignorando isso, a próxima coisa importante realmente que aconteceria nesse processo seria a sentença. Ok, tivemos a sentença ou ela vai julgar totalmente procedentes os pedidos realizados na petição inicial e condenar a empresa, ou ela vai julgar improcedente os pedidos ou parcialmente procedente, né? Talvez aqui o José fez 3 pedidos diferentes, a sentença julgou só um procedente e os outros improcedentes. O detalhe é, alguém ficou insatisfeito aqui por conta dessa sentença e essa pessoa vai recorrer. Esse será um recurso que será julgado pelo Tribunal de Justiça, né? Aqui a gente já está em 2º grau, e aí sim é o recurso de apelação. É o recurso de apelação. Então eu só desenhei esse fluxograma bem básico aqui para tentar explicar para que serve uma apelação. Então, naturalmente, a apelação é um recurso contra a sentença. Quem ficou insatisfeito com a sentença vai protocolar uma apelação, tá? Só para poder contextualizar. Vamos lá, eu coloquei aqui na minha tela alguns itens que a gente vai analisar. Em primeiro lugar, qual é a previsão legal de uma apelação? Vamos, aí, eu sempre gosto é uma metodologia que eu utilizo, tá? Eu sempre gosto de mostrar para o aluno como que ele faz para pesquisar as coisas no Vademecum. Porque aqui eu estou falando com estudantes que estão se preparando para a segunda fase do OAB e que naturalmente vão poder levar o Vademecum lá na hora da prova e que obviamente não conseguiram decorar tudo, ninguém consegue decorar tudo. Então, qual que é a previsão legal de uma apelação? Talvez seja fácil, você saiba, mas e se na hora da prova der um branco? Você tem que saber pesquisar. E é isso que a gente vai fazer. Então, olha só. Deixa eu voltar aqui para o Vademecum. Então, a gente vai pesquisar. Como que vamos fazer essa pesquisa? A gente vai vir no índice remissivo do Código de Processo Civil. Então, aqui eu estou no índice remissivo do Código de Processo Civil. E aí eu vou pesquisar por apelação. Aqui em apelação, eu já vou ter facilmente encontrado apelação de sentença, artigo 1009. Vamos lá dar uma olhada nesse artigo 1009? Então, lá na hora da prova, se você viu que é uma apelação, é obrigação sua dar uma lida no 1009, né? Justamente para relembrar, para já entender um pouquinho. Por mais que você tenha estudado, não custa nada você tirar 5 minutos e dar uma lida no 1009. Olha aqui. 1009, da sentença cabe apelação. Da sentença cabe apelação. E aí você já poderia dar uma lida nos próximos artigos. Porque aqui tem um capítulo da apelação, que ele começa no 1009 e ele vem até o 1014. Então tem muitas informações aqui que são úteis, né? Vamos dar uma passada bem rapidamente aqui por ele. Olha só. Da sentença cabe apelação. As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final ou nas contrarrazões. Aqui a gente já tem uma informação muito importante aqui nesse parágrafo primeiro, e deixa eu tentar explicar para vocês mostrando novamente o fluxograma. Lembra que eu falei que pode ter uma decisão aqui no meio do processo que não é a sentença? É a chamada decisão interlocutória. Então vamos supor que aqui, logo depois da petição inicial, ou então depois da contestação, o juiz veio aqui e proferiu uma decisão interlocutória. Essa decisão interlocutória é uma decisão que não é uma sentença, ela não colocou fim ao processo, ela só decidiu uma questão incidental aqui.
Tá? Vamos supor, por exemplo, que seja um pedido de tutela, ou pode ter sido um indeferimento da oitiva de uma testemunha, enfim, qualquer coisa que aconteceu aqui no meio do processo, mas que não colocou fim ao processo, então não é uma sentença. Cabe recurso contra a decisão interlocutória no processo civil? Em regra, sim. E aí eu pergunto para você, comenta aí. Contra uma decisão interlocutória no processo civil, qual é o recurso cabível? Comenta aí embaixo qual que é esse recurso cabível, tá? Naturalmente, e aí muita gente às vezes confunde lá com o processo do trabalho, esquece o processo do trabalho. Lá no processo do trabalho, as decisões interlocutórias são irrecorríveis de imediato, mas aqui a gente está falando de processo civil. No processo civil, juiz proferiu uma decisão interlocutória, cabe recurso ou não cabe? Olha só, a Valéria Guimarães respondeu aqui, agravo de instrumento. Perfeito, é exatamente isso, Valéria. Contra a decisão interlocutória no processo civil, cabe agravo de instrumento. A Ana também respondeu, agravo de instrumento. O grande problema é, qual é o cabimento do agravo de instrumento? Cabe agravo de instrumento contra tudo ou não? Olha só, aqui a gente já tem esse outro capítulo aqui que fala, esse aqui é do agravo interno, aqui ó, agravo de instrumento, artigo 1015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre. E aí ele traz um rol de decisões aqui. Só que não são todas as decisões do juiz que cabe agravo de instrumento, tá? São somente essas, em regra. Em regra, são somente essas aqui. Pode talvez até ter alguma que não esteja aqui, mas em regra, somente essas aqui. Mas e se o juiz, essa decisão aqui do juiz, ó, se essa decisão interlocutória que o juiz deu aqui no meio não estiver no rol do 1015, você não vai recorrer? Você vai ficar sem recorrer? Sim, sim, você vai ficar sem recorrer ali no momento. Tá? Então vamos supor, protocolou petição inicial, teve contestação, o juiz deu uma decisão. Essa decisão é uma decisão que cabe agravo de instrumento dela, protocolo agravo de instrumento, tranquilo. Mas se é uma decisão que não cabe agravo de instrumento, você vai aguardar, espera, e aí quando for proferida a sentença, aí sim você vai recorrer com uma apelação. É justamente isso que fala o parágrafo 1º aqui, ó, do 1009. Então vamos voltar aqui. O parágrafo 1º está falando exatamente isso. Essas decisões interlocutórias proferidas no meio do processo, que não cabem agravo de instrumento, você vai poder recorrer delas lá no final do processo. Então aqui, ó, teve petição inicial, contestação, a decisão interlocutória. Não cabe agravo de instrumento dessa decisão aqui, vamos supor que não caiba, quando tiver a sentença e você protocolar a apelação, na apelação você recorre também dessa decisão. Então aqui na apelação você recorre da sentença e também recorre dessa decisão interlocutória, tá? E aqui o 1009, parágrafo 1º, fala que você tem que fazer isso de forma preliminar, tá bom? Você recorre aqui de forma preliminar. Olha aqui, ó. Devem ser suscitadas em preliminar na apelação. Ok, aí aqui tá falando algumas informações, vamos ver o que mais que tem. Aí aqui acaba que tem o 1010 aqui, ele fala qual que é a estrutura, né, do recurso, mas eu vou deixar isso aqui mais para frente, tá? Então, por enquanto, a informação importante que a gente tem aqui é que a previsão legal da apelação é o artigo 1009 do CPC. Artigo 1009 do CPC. O cabimento a gente já viu, né? Cabível apelação contra a sentença. E aqui a gente tem que parar e pensar um pouquinho. A sentença, ela pode ser uma sentença que extingue o processo com resolução do mérito, que é aquela que efetivamente analisou o mérito do processo, né? Que julgou procedente ou julgou improcedente. Cabe apelação? Cabe. Mas a gente também tem aquelas sentenças que extinguem o processo sem resolução do mérito. Por exemplo, que indefere uma petição inicial, que acolhe um pedido preliminar de ilegitimidade da parte, extinguindo o processo sem resolução do mérito. Essas sentenças cabem apelação?
Sim, também cabe apelação. E aquelas decisões interlocutórias em que não é cabível agravo de instrumento, também vai caber a apelação. Então, o cabimento a gente já conseguiu analisar aqui. Então, a gente já viu previsão legal, já vimos o cabimento e o prazo. Qual é o prazo para protocolar uma apelação? Aí, pessoal, a gente poderia, se você lá na hora da prova não lembra, o prazo até que não é difícil, né? A gente sabe que o Código de Processo Civil, que a gente ainda chama de novo, mas ele já é velhinho, que é o de 2015, é porque o novo CPC, para quem aprendeu com o CPC de 73, igual eu na faculdade, a gente ainda fica querendo chamar o Código de Processo Civil de novo CPC. Mas vocês aí provavelmente nunca estudaram o anterior, então o novo é o atual. Então o CPC de 2015, ele praticamente unificou os prazos recursais, né, o que acabou facilitando muito a vida, a nossa vida e a vida dos advogados e dos estudantes também. Mas se na hora da prova der um branco e você não lembrar qual é o prazo da apelação, mesma coisa. A gente utiliza o Vademecum aqui para fazer essa pesquisa. A gente pode vir aqui na apelação, vamos pesquisar aqui em apelação. Talvez tenha alguma coisa de prazo, vamos ver se tem alguma coisa de prazo aqui. De sentença, efeito suspensivo, qualificação, não tem aqui. Então vamos ver se tem prazo, vamos pesquisar por prazo. Qual que é o prazo, pessoal? Já comenta aí, qual que é o prazo da apelação? Enquanto a gente vem procurando, vem pesquisando. Olha só, prazo. Aí aqui ele vem trazendo algumas informações, né? E tem essa informação aqui, de recursos, artigo 1003. Então vamos lá no artigo 1003, dar uma olhada para ver qual que é o prazo. Olha só, aqui a Ana já respondeu, prazo de 15 dias. Será que é 15 dias mesmo? Vamos dar uma olhada aqui no 1003. Artigo 1003 do CPC. Cadê? Aqui, ó, tá aqui em cima. O prazo para interposição de recursos, conta-se. E aí ele vem descendo, vem descendo. Parágrafo 5º. Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 dias. Então, exatamente prazo de 15 dias, ok? Vamos lá, então já vamos anotar isso aqui também. Aqui, ó, prazo 15 dias. O prazo ele é de 15 dias, tanto para protocolar o recurso, quanto para contrarrazoar o recurso, tá? Preparo. Tem que fazer preparo? Como que a gente sabe? O primeiro, o que é o preparo, né? O preparo, pessoal, é aquele recolhimento de custas, né? Dependendo da situação, às vezes tem depósito recursal também. A apelação tem que fazer preparo ou não tem que fazer preparo? Vamos dar uma pesquisada também, vamos olhar nos artigos para encontrar, e isso tudo eu estou partindo do pressuposto que lá na hora da prova deu branco, você não lembra se tem preparo ou não, o Vademecum vai te ajudar. Então vamos pesquisar aqui, vamos voltar lá para o artigo 1009, né? Talvez aqui no artigo 1009 a gente encontre alguma coisa, ou então pelo menos no capítulo que trata aqui da apelação. No 1009 não está falando nada, 1010 ele está dando uma estrutura, o que mais? 1011, 1012 terá efeito suspensivo, 1013... Bom, olhando assim por cima, eu não consegui achar nada. Então vamos dar uma pesquisada realmente. Olha só, a gente pode pesquisar aqui, ó, para ver se a gente encontra alguma coisa, né, de custas, de requisitos, enfim. Aqui requisitos ele está falando do 1010, né? Será que tem alguma coisa aqui no 1010? A gente teria que ler com bastante calma aqui para ver. E aí, pessoal, tem preparo ou não tem preparo? O que vocês acham? Comentem aí. Aonde que está o preparo? Tem que fazer preparo? Não precisa? Me ajudem aí. Vamos pesquisar. Se a gente não encontrar aqui, vamos pesquisar. A gente tem que saber o que tem que ser feito de preparo, né? Bom, aqui no tópico de apelação não está falando. Vamos pesquisar então por preparo.
Vamos lá. Prazo, prisão, prevenção, preparo. Preparo. Dispensa em favor da fazenda pública e autarquias. Está mandando a gente lá, está falando do 1007. Não é exatamente o que a gente quer. Mas se tem alguma coisa no 1007 falando sobre preparo, talvez esteja lá. Então vamos dar uma olhada no 1007? Olha só. 1006, 1007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno sob pena de deserção. E aí, o 1007 ele vem trazendo outras informações, por mais que ele não esteja dentro do tópico aqui do capítulo da apelação, mas é aplicável, né? Porque ele fala no ato de interposição de recurso. Então, obviamente que sim, tem que fazer o preparo, e o preparo basicamente vai ser pagamento de custas, né? Tem que fazer porte, remessa e retorno? Tem, exceto se for autos eletrônicos, né? É o que diz o parágrafo 3º aqui, ó. É dispensado o recolhimento do porte de remessa no processo eletrônico. Justamente porque porte era quando o processo era físico. Na época que o processo era físico, você tinha que pegar o processo e às vezes isso tinha que ser enviado para outra cidade, né? As cidades do interior, você tinha que pegar o processo e mandar ele para a capital, que é onde fica o tribunal. Então você tinha que pagar por isso. No processo eletrônico não tem essa necessidade. Então quando a gente fala de preparo, é importante saber que tem que fazer recolhimento de custas, claro que exceto se for beneficiário da justiça gratuita ou se por algum motivo legal, algum caso específico, falar que alguém não tem que pagar preparo, tá? Em regra, tem o preparo e se for beneficiário da justiça gratuita, não precisa. Beleza. Então, preparo a gente já viu aqui que tem custas, né? Custas, colocar custas ou justiça gratuita. Só para a gente lembrar. Juízo de admissibilidade. Pessoal, o que é o juízo de admissibilidade? Deixa eu tentar explicar isso aqui para vocês. Quando você prepara a sua apelação e você vai protocolar essa apelação, ela é protocolada onde? No juízo a quo ou no juízo ad quem? Em primeiro lugar, o que é juízo a quo e o que é juízo ad quem? Juízo a quo é aquele que proferiu a decisão. Juízo ad quem é aquele que vai julgar o recurso. O juízo a quo é aquele que você vai protocolar o recurso. Então você protocola o recurso para o juiz que proferiu a decisão, ele vai pegar esse processo e vai enviar para o tribunal, que é o juízo ad quem. O que é juízo de admissibilidade? É quando o juízo a quo, ele pega o processo e ele analisa os requisitos para ver se está tudo certinho, para ver se está tudo direitinho. Então seria mais ou menos isso aqui, ó. Seria aqui na hora que a gente protocolou a apelação, a gente protocola essa apelação no juiz a quo, que é o juiz da vara que proferiu a sentença. Se tiver juízo de admissibilidade, ele teria que analisar toda a apelação. Se tiver algum defeito, ele nem enviava isso aqui para o Tribunal de Justiça. Tá? Só que aí o detalhe é o seguinte, a gente tem que voltar a analisar aqui, olha só, a gente tem que voltar a analisar os artigos que tratam da apelação, para saber se vai ser feito juízo de admissibilidade ou não, tá? Então essa é uma informação muito importante que a gente vai ter que analisar. Justamente porque também teve mudança no Código de Processo Civil de 2015, tá? Porque antigamente o juízo a quo, ele tinha que fazer um juízo de admissibilidade. Ele tinha que pegar esse processo aqui e analisar os requisitos, né? Ele tinha que analisar a tempestividade, o cabimento, né? Então, olha só, a gente analisando aqui, o 1009, ele está falando algumas informações básicas do cabimento. Vamos ver, o 1010, ele está tratando aqui da estrutura. Aí aqui, quando a gente vem no 1010, parágrafo 3º, olha só o que ele fala. Após as formalidades previstas nos parágrafos 1º e 2º, que é basicamente a estrutura da petição, né? Aqui, ó, parágrafo 1º, o apelado será intimado para apresentar as contrarrazões, e o 2º está falando de apelação adesiva.
Os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz independentemente de juízo de admissibilidade, ou seja, o juiz ACO, aqui, ó, esse juiz aqui da vara que proferiu a sentença, ele não faz mais o juízo de admissibilidade, ou seja, ele não tem mais que analisar os requisitos da petição, tá? E aí a gente vai ter que analisar o porquê que a gente tem que protocolar esse processo para ele. Por que você já não protocola direto, então, a apelação lá no tribunal, se esse juiz ele não vai poder fazer o juízo de admissibilidade? Tem alguns motivos. Em primeiro lugar, para poder manter a ordem do processo, né? Porque se você protocola isso lá no tribunal, e aí o processo em primeiro grau ele continua, ele vai para a fase de liquidação, para a fase de execução, então, em primeiro lugar, para poder manter a ordem processual. Em segundo lugar, o que o juiz vai fazer? Ele só vai intimar a parte contrária para apresentar as contrarrazões. E tem um outro detalhe que eu vou falar aqui no próximo tópico, que é o juízo de retratação. Mas então, olha só, juízo de admissibilidade, quem faz é o tribunal, é o juiz ad quem. Então, o juízo ACO não faz juízo de admissibilidade. Ele não analisa a admissibilidade do recurso, tá bom? Beleza. Então, aqui a gente já viu que o juízo de admissibilidade não é feito pelo juízo ACO. O juízo de retratação é uma outra situação. O que é o juízo de retratação? Dependendo da sentença que o juiz proferiu, quando você protocola uma apelação, o próprio juiz ele pode voltar atrás. Ele pode falar, realmente, analisando aqui as suas teses, eu errei, assumo o meu erro e vou reformar a minha própria sentença. Vou voltar atrás na realidade, né? Na minha sentença e proferir uma nova sentença. Quais casos em que isso é permitido? São duas situações, vamos analisar. Olha só, aqui a gente tem as situações dos artigos 331 e 332 do CPC. Aqui no 331, olha só, aqui no 331, parágrafo 1º, ele fala, se não houver retratação, o juiz mandará citar o réu para responder o recurso. O 331 está falando do indeferimento da petição inicial. Então, olha só, indeferida a petição inicial, o autor poderá apelar, facultado ao juiz no prazo de 5 dias retratar-se, tá? Porque aqui no 330, ele está falando do indeferimento da petição inicial. Existem alguns casos aqui em que a petição inicial ela pode ser indeferida. E aí, o 331 fala que nesses casos, o juiz pode voltar atrás. Já o 332 é da improcedência liminar do pedido, tá? Então, tem algumas situações que o juiz aqui, ó, quando ele recebe a petição inicial, aqui ele já pode dar uma sentença, sem nem citar o réu. Se ele analisar que, por algum motivo, esse pedido ele é improcedente, ele já profere a sentença aqui mesmo, de improcedência, nunca de procedência, só de improcedência. Nesses casos, que é a improcedência liminar do pedido, a gente tem aqui, ó, o parágrafo 3º, que fala, interposta a apelação, o juiz poderá retratar-se em 5 dias. Então, nesses casos, pessoal, primeiro caso, indeferimento da petição inicial, que é uma sentença, tá, de extinção do processo sem resolução do mérito. Segundo caso, improcedência liminar do processo, que aí já do pedido, aliás, aí já é uma extinção com resolução do mérito. Cabe apelação? Cabe nos dois casos. E tem o juízo de retratação, ou seja, você protocola a apelação, o próprio juiz ele analisa e fala, ok, vou voltar atrás e se retrata, tá? Esses são os dois casos do juízo de retratação. Beleza, então já vimos aqui o que é o juízo de retratação. Vamos falar rapidamente aqui sobre o efeito suspensivo. O que é o efeito suspensivo? Olha só, deixa eu voltar aqui no nosso fluxograma para eu falar algo para vocês. Quando o juiz profere uma sentença aqui, ele está condenando o réu
ou ele está julgando improcedente os pedidos. Vamos supor que ele condena o réu, naquele caso que a gente falou do José. José entrou com processo contra a operadora de telefonia pedindo danos morais, tá? E aí vamos supor que na sentença o juiz condenou a empresa ao pagamento de uma indenização de R$5.000, por exemplo. A empresa recorre. Durante a fase recursal, o processo não transitou em julgado. Essa decisão, ela pode ser executada ou não pode ser executada. Se você fala que ela pode ser executada, isso significa que a apelação não teria efeito suspensivo. Se você fala que ela não pode ser executada, isso significa que a apelação suspendeu a decisão do juiz, a sentença do juiz. E, em regra, a apelação possui efeito suspensivo. Ou seja, a partir do momento que a apelação é protocolada, em regra, existem exceções, tá? Mas em regra, essa sentença não pode ser executada. E aqui a gente já tem uma grande diferença entre o processo civil e o processo do trabalho. Porque no processo do trabalho, os recursos, em regra, não possuem efeito suspensivo. Ou seja, enquanto o processo está na fase recursal, né? Recurso ordinário, recurso de revista, lá no processo do trabalho, lá no primeiro grau o processo de execução pode seguir, mas no processo civil não. A apelação, em regra, tem efeito suspensivo, então não pode executar essa decisão. Existem exceções, mas aí é algo muito específico, não vou entrar aqui, mas é só você dar uma olhada, tá? Nos artigos aqui que trata da apelação, ele fala esses casos. Em regra, ela tem efeito suspensivo. Beleza. Continuando. Forma. Qual é a forma da apelação? Ou seja, como que é feita essa petição? A apelação, como a grande maioria dos recursos, e aí no processo civil eu colocaria como exceção embargos de declaração e o agravo de instrumento, mas a maioria dos recursos você tem que fazer duas petições. E aí a gente acaba entrando mais no que nos interessa, né? A parte mais prática. A primeira petição é a petição de interposição e a segunda petição é a petição de razões. Sim, tem que fazer duas petições para recorrer. É claro que elas acabam se comunicando, né? Você faz a primeira numa página e depois na segunda página você continua fazendo as outras. E para que isso? Para que tem necessidade de fazer duas petições? Porque a primeira petição, que é a petição de interposição, é basicamente você avisando para o juiz: juiz, vou recorrer da sua decisão. Não gostei dessa sentença e eu estou neste ato recorrendo dessa decisão. E aí você vai pedir para o juiz para que ele intime a parte contrária para apresentar as contrarrazões e depois que ele pegue o recurso, envie para o tribunal. Quando o tribunal receber esse recurso, aí é a segunda petição que será analisada, que é a petição de razões. É nela que terão todas as suas teses recursais, todos os seus fundamentos, tá? Então, basicamente para isso que há necessidade de duas petições, ok? Petição de interposição e petição de razões, e claro que eu vou explicar cada uma delas. Mas antes disso, deixa eu só olhar aqui o que a gente tem de pergunta. Nós temos aqui a pergunta da Cíntia Martins. Quando o juiz dá uma sentença parcial de mérito, o recurso cabível contra ela também é a apelação? Então, olha só, o que acontece quando o juiz dá uma sentença parcial de mérito? Em primeiro lugar, o que é uma sentença parcial de mérito? Deixa eu colocar novamente aqui, no nosso desenho aqui, para eu mostrar para vocês. Existem algumas situações em que você faz vários pedidos. Tá? Deixa eu pensar num outro caso aqui. Vamos supor que é um processo de família, e aí, na petição, aqui na petição inicial, existem dois pedidos. O primeiro pedido é um divórcio. O segundo pedido é um pedido de alimentos. Aqui, quando teve a petição inicial, antes mesmo da contestação,
o juiz já pode vir aqui e proferir o que é muito chamada de sentença parcial de mérito, tá? Mas na realidade ela é uma decisão, né? Uma decisão parcial de mérito aqui, tá? Uma decisão parcial de mérito. O que esse juiz faz nessa decisão parcial de mérito? Ele já pode vir aqui no divórcio e falar, ok, decreto o divórcio. O divórcio está decretado, certo? E aí vai ficar, o processo vai continuar somente em relação aos alimentos. Ele não extinguiu isso aqui sem resolução do mérito, ele já julgou. Ele julgou procedente pedido de divórcio. Estou dando um exemplo de família, mas poderia ser em qualquer outra situação, tá? E geralmente isso aqui não vai ser aqui logo após a petição inicial. Geralmente vai ser depois da contestação que a gente vai ter essa decisão. Mas vamos supor, a gente teve a decisão parcial de mérito. E aí, cabe recurso contra essa decisão? Cabe recurso sim. Mas qual vai ser o recurso? Vai ser uma apelação? Ou vai ser um agravo de instrumento, que seria o recurso cabível no caso de uma decisão interlocutória? Aí, vamos supor que você não lembre dessa situação, e aí você está em dúvida se é apelação ou se é um agravo de instrumento. Lá na hora da prova, vamos utilizar o Vademecum para pesquisar. A gente consegue encontrar essa resposta. Olha só, pesquisando aqui no Vademecum, a gente vai buscar no índice remissivo por decisão antecipada, julgamento antecipado. Geralmente vai estar em julgamento antecipado, tá? Então, olha só, aqui em julgamento antecipado, ele está mandando a gente aqui para os artigos de mérito e parcial de mérito, né? Parcial de mérito, que é o caso da pergunta, artigo 356. Vamos dar uma olhada aqui no artigo 356. Olha só, artigo 356. O juiz decidirá parcialmente o mérito quando um ou mais pedidos formulados ou parcela deles mostrar-se incontroverso. Por exemplo, no caso do divórcio, é direito potestativo da parte, independe da vontade do réu. Se o autor quer divorciar, nada que o réu vai fazer poderá impedir o divórcio. Então o juiz pode muito bem julgar antecipadamente o mérito. E aí, olha aqui o parágrafo 5º, o que ele fala? A decisão proferida com base nesse artigo é impugnável por agravo de instrumento. Então, respondendo efetivamente a pergunta, nos casos de decisão parcial de mérito, o recurso cabível não vai ser apelação, vai ser agravo de instrumento. Até porque seria muito estranho você ter um processo que está tramitando em primeiro grau e ao mesmo tempo uma apelação também tramitando, tá? Isso não faria muito sentido, então por isso que vai ser o agravo de instrumento, ok? Vamos lá, temos mais uma pergunta aqui. Marcelo do Nascimento. Eu sempre fico muito em dúvida como saber se o recurso é caso de embargo de declaração ou apelação. O senhor tem alguma dica? Sim, Marcelo, olha só. Como que você faz para saber se aquela decisão você deve protocolar embargo de declaração ou apelação? Primeiro, você tem que conhecer muito bem o cabimento desses dois recursos. A gente já viu que o cabimento da apelação, que é o que está lá no artigo 1009, é cabível, em primeiro lugar, contra a sentença, né? Então, se for uma decisão interlocutória, em regra, não vai caber, porque vai ser o agravo. Pode ser sentença que julga o mérito ou que não julga o mérito, tá? E aí você vai ter que analisar o cabimento dos embargos de declaração. Porque se caber embargo de declaração, não cabe apelação. Então, vai ter que analisar o cabimento. E basicamente os embargos de declaração servem para resolver o quê? Omissão, contradição, obscuridade na sentença. Então vamos supor que você tinha uma sentença que tinha 3 pedidos. O juiz só julgou 2. Ele esqueceu de julgar o terceiro pedido. Isso é uma omissão. E aí, naturalmente, que vai caber embargos de declaração e não apelação. Ok? Seria esse o caso, então. Vamos lá, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Deixa eu beber minha aguinha, aqui minha garrafinha pequenininha, enquanto eu vou vendo se tem mais pergunta. A Marise. Professor, como funciona o recurso adesivo na apelação? Olha só, legal isso. Eu só posso discutir nele o mesmo assunto tratado por aquele que apelou primeiro?
O que é um recurso adesivo? Uma parte protocola uma apelação, a outra parte vai lá e protocola um outro recurso. Como que funciona isso? Deixa eu mostrar aqui para vocês, no próprio artigo que trata da apelação, o que isso significa. Vamos lá. A gente analisando aqui o artigo 1009 do CPC, olha aqui, o 1009 está falando que da sentença cabe apelação. E aí quando você vem analisando aqui, você vem para o 1010, a gente tem o parágrafo 2º. Se o apelado interpuser apelação adesiva, o juiz intimará o apelante para apresentar contrarrazões. O que é isso? O que é esse tal de recurso adesivo? A gente precisa abrir um pouquinho a mente, tá, para conseguir entender, porque num primeiro momento é um pouquinho complicado realmente de entender. Olha só, quando um juiz profere uma sentença, as partes têm um prazo de 15 dias para protocolar uma apelação, certo? Vamos supor, e aí vamos voltar para aquele caso do exemplo, tá? José contra uma empresa operadora de telefonia. Vamos supor que José pediu duas coisas no seu processo. Ele pediu uma indenização por danos morais e uma indenização por danos materiais. Ele ganhou danos morais e ele perdeu danos materiais, independente do motivo. Teve sentença. José não recorreu, perdeu o prazo. A empresa recorreu contra os danos morais. Quando José foi intimado para contrarrazoar o pedido de danos, o recurso da empresa, ele fala, nossa, mas eu podia tanto ter recorrido, por que eu não recorri e perdi o prazo? Só que ele ainda pode protocolar recurso adesivo. Nesse recurso adesivo, ele não precisa recorrer somente contra aquela matéria do recurso principal, até porque não faria sentido, ele já ganhou os danos morais. Mas os danos materiais que ele perdeu e ele esqueceu de recorrer, durante o prazo de 15 dias que ele tem para apresentar as contrarrazões, ele pode apresentar um recurso adesivo. É uma apelação adesiva recorrendo contra os danos materiais. E por que é chamado de recurso adesivo? Porque são dois recursos que vão andar juntos, grudados um no outro. Se por qualquer motivo o recurso principal não for conhecido, não for julgado, o recurso adesivo também não é julgado. Inclusive, a empresa, vendo que ele recorreu contra os danos materiais no recurso adesivo, ela poderia muito bem falar, tudo bem, então eu desisto do meu recurso. Naturalmente, por ser um recurso adesivo que anda junto, o recurso do José também não seria conhecido, tá? Isso não significa que ele só vai ser julgado, ele só vai ser provido se o outro for provido. Nada a ver. São dois recursos que andam juntos. Quando forem julgados, serão julgados juntos também. Vou tentar desenhar aqui para ficar mais claro ainda. Olha só, vou fazer um desenho aqui para a gente tentar entender. Vou até mudar de página. Vamos supor a seguinte situação. A gente teve sentença. Sentença. Essa sentença julgou danos morais e danos materiais. Danos morais julgou procedente. Procedente. Danos materiais julgou improcedente. Improcedente. Ou seja, danos morais foi bom para o José, danos materiais foi ruim para o José. Da sentença, a empresa, que é o réu, né? Então, deixa eu deixar a empresa mesmo. Ela recorreu contra os danos morais. Então, ela recorreu uma apelação contra os danos morais. O José não recorreu
ele perdeu o prazo do recurso. Só que para essa apelação aqui, o José, ele tem prazo para apresentar as contra-razões. Nas contra-razões, o que ele vai fazer? Ele vai falar para que essa sentença em relação aos danos morais seja mantida. Só que no mesmo prazo, ele pode apresentar uma apelação adesiva. Nessa apelação adesiva, ele quer o quê? Ele quer que essa sentença que julgou improcedente os danos materiais seja reformada, para que ela também seja julgada procedente. O detalhe é que a apelação da empresa e a apelação adesiva andam juntas. Se por qualquer motivo a apelação não for conhecida, mesmo que seja por desistência da empresa, a apelação adesiva também não será julgada. Ela só vai ser julgada se a apelação principal for julgada. Tá? É basicamente isso. Espero que tenha dado para entender aqui. Beleza, então vamos voltar aqui. Nossa, e a gente já está com um horário avançado aqui. Eu pensei que eu não ia gastar tanto tempo nessa primeira parte. Mas eu acho que tem algo que é o objetivo principal, inclusive, dessa live aqui, que é mostrar a estrutura para vocês, né? Eu acabei me perdendo aqui um pouco na parte teórica, que a gente empolga, né? A gente começa a falar e empolga. Mas vamos lá. Então vamos para o que interessa agora. Eu vou mostrar agora para vocês como que efetivamente deve ser feita uma apelação, tá? Olha só, eu já expliquei o que é a forma. Qual que é a estrutura de uma apelação? Vamos lá. A gente já sabe, a gente já conseguiu entender aqui que uma apelação ela tem duas petições, né? Aqui quando é forma, eu falei aqui para vocês que existe uma petição de interposição e uma petição de razões. Então vamos fazer aqui a estrutura da apelação. Primeira petição, que é a petição de interposição. O que tem que ter nessa petição de interposição, pessoal? Como que inicia qualquer petição que você for fazer? O que é a primeira coisa que tem uma petição? Endereçamento. Você tem que saber aonde que isso vai ser protocolado. E aqui não é diferente. Você vai ter que começar fazendo o endereçamento. Depois do endereçamento, número do processo. Aí você faz a qualificação. A qualificação aqui de quem? Do recorrente. A qualificação aqui não precisa ser aquela qualificação completa, porque as partes já estão qualificadas no processo. Então, basicamente, no caso, vamos supor que o José estivesse recorrendo, né? José já qualificado nos autos acima, que a gente colocou o número do processo. E o da empresa também, a gente não precisa colocar a qualificação completa. Bom, depois disso você vai ter que fazer o quê? O nome da peça, que é a apelação, né? Mais o fundamento, que naturalmente é o artigo 1009 do CPC, a gente já tinha visto isso aqui em cima. Beleza. Aí você coloca a qualificação de quem? Qualificação do recorrido, né? Então ficaria mais ou menos assim, ó. Você poderia colocar lá. José já qualificado nos autos acima, inconformado com a sentença proferida por Vossa Excelência. Na OAB não precisa colocar, não. Na sentença proferida neste processo, vem, aí tem um verbo, né? Verbinho interpor. Interpor o recurso de apelação nos termos do artigo 1009 do CPC em desfavor de, e aí coloca o nome da empresa, tá? Então vamos anotar aqui, colocou a qualificação do recorrido. Depois da qualificação do recorrido, se for o caso, juízo de retratação. Já expliquei aqui em cima o que é o juízo de retratação, né? Se for o caso de indeferimento da petição inicial ou improcedência liminar do pedido, cabe juízo de retratação e é na petição de interposição que você vai ter que fazer, tá bom? Lembrando que na petição de interposição, por não ter juízo de admissibilidade, você não precisa falar de preparo nem de tempestividade. Isso vai ficar para a petição de razões, tá bom? Então, beleza. Então, continuando aqui, a gente fala do juízo de retratação.
É uma petição muito simples, tá? É uma petiçãozinha de uma página. Na prova da OAB, não gaste mais do que uma página para fazer essa petição. Você vai fazer o pedido de intimação do recorrente. Para quê? Para que ele apresente contrarrazões. Pedido de remessa dos autos. O que é pedido de remessa dos autos? É você falar para o juiz que depois que ele intimar a parte contrária para apresentar contrarrazões, que ele envie o processo para o Tribunal de Justiça para que ele julgue o mérito do recurso, tá? Beleza. E aí depois você finaliza. Faz um encerramento padrão, que é local, data, advogado, OAB. Não precisa de mais nada nessa petição. Uma página, ela é bem simplesinha, tá? Depois a gente vai fazer a petição de razões. Na petição de razões, tem endereçamento? Tem endereçamento. E para quem que vai ser endereçada a petição de razões? Olha só, deixa eu voltar aqui para a gente ver novamente. Quem que julgou a sentença, quem que proferiu a sentença, foi o juiz de primeiro grau, da vara. Já a apelação vai ser julgada pelo Tribunal de Justiça. Então você vai fazer o endereçamento para o Tribunal de Justiça, tá? Geralmente você só vai colocar assim. E aí você pode ou não utilizar uma expressão de respeito ao egrégio Tribunal de Justiça do Estado tal, do Estado X, ou se o enunciado falar qual Estado você coloca, ou então ao Tribunal de Justiça do Estado tal. Isso eu estou falando em regra, tá? Existe situação que o processo é de competência originária já do tribunal, aí o negócio muda, mas a regra é essa. Sentença proferida pelo juiz de primeiro grau, apelação julgada pelo Tribunal de Justiça. Essa vai ser a regra. Ok, fizemos o endereçamento aqui na petição de razões. O que mais que a gente faz? A gente vai ter que fazer um tópico preliminar, porque nesse tópico aqui a gente tem que colocar algumas informações. Então você pode colocar, por exemplo, preliminarmente. E aí, quais informações que tem que ter nesse tópico preliminar? Em primeiro lugar, cabimento. O cabimento, pessoal, vai ser muito simples. Um parágrafo, você explicando por que cabe apelação. Basicamente, você vai falar, de acordo com o artigo 1009 do CPC, cabe apelação contra a sentença. Simples, simples, simples. Não precisa de muita coisa, não. Ok. Fizemos o cabimento, o que mais que a gente vai fazer? Tempestividade. Tempestividade é muito importante você colocar que a apelação foi protocolada no prazo de 15 dias e pode até fazer a fundamentação. A gente viu aqui lá no artigo 1007, né? Faz a fundamentação também da tempestividade, com o detalhe de que talvez o seu enunciado trouxe alguma data. Então, se o enunciado falou que a sentença, por exemplo, você foi intimado da sentença no dia 2 de abril de 2021, aí na tempestividade você vai ter que fazer as continhas, né? Vai ter que falar qual é a data que está sendo do último dia do prazo, alguma coisa nesse sentido você vai ter que explicar. Se ele não falou em data, só fala que foi protocolado dentro dos 15 dias. Ok, fizemos o tópico aqui da tempestividade, tópico do preparo ou justiça gratuita. Então, que você vai falar que o preparo ele foi realizado com recolhimento de custas, ou então a parte ela tem direito à justiça gratuita, vai depender do caso também. Se o enunciado não está falando nada sobre hipossuficiência e tudo mais, geralmente não se pede justiça gratuita. Se estiver mencionando isso, aí você pode falar pedir justiça gratuita. E aqui, somente naqueles casos que teve a decisão interlocutória, então olha só, deixa eu voltar aqui, ó. Lembra que eu falei que em alguns casos tem uma decisão interlocutória que não cabe agravo de instrumento, aí você tem que recorrer dessa decisão interlocutória lá na apelação, e aí aqui, olha só, o artigo 1009, ele fala que isso é o parágrafo 1º, tá? As questões, não comportar agravo de instrumento, não são cumpridas pelo precurso, devem ser suscitadas em preliminar de apelação. Então, nesse caso aqui, se for uma decisão, você vai ter que colocar
aqui na preliminar, mas é só se for uma decisão interlocutória que você estiver recorrendo, tá? Decisões interlocutórias. Se você estiver recorrendo de uma sentença mesmo, não vai ter isso aqui, tá? Esse tópico aqui é só se você estiver recorrendo de alguma decisão interlocutória em que não cabe agravo de instrumento. Ok, então a gente aqui finaliza o tópico preliminar, e aí o que a gente faz depois? A gente vai fazer um tópico de que seriam os fatos, tá? Síntese processual. O que a gente vai colocar nesse tópico aqui de síntese processual? Geralmente você faz um breve resumo da parte processual e não dos fatos que ocorreram mesmo, né? Então aqui você não precisa falar que a empresa negativou o nome de José porque ele não pagou a conta, enfim. Você vai falar processualmente o que aconteceu. José protocolou petição inicial, a empresa apresentou contestação, a sentença julgou procedente o pedido de dano moral e improcedente o pedido de dano material, e por estar inconformado, o recorrente apresenta apelação. Um resuminho processual, um parágrafo, não precisa mais do que um parágrafo, tá bom? Beleza, fez o parágrafo aqui da síntese processual, né, desse resuminho, a gente vai fazer os fundamentos recursais. Aqui você tem que tomar muito cuidado, porque aqui são as suas teses, e é aqui que está a sua aprovação. Toda estrutura que você faz, geralmente, isso vai valer aí, somando tudo, 1,5 ponto, no máximo 2 pontos. O que vale ponto de verdade são as suas teses, os fundamentos. Então, vamos supor que fosse esse caso aí do dano moral ou do dano material. O porquê que não cabe dano moral ou porquê que cabe dano material, tá? Então, as teses é onde realmente está a maior parte da pontuação. E aí depende de um caso concreto. Claro, aqui não dá para eu falar todas as teses, porque existem 1 milhão de teses diferentes, né? Estou dando um exemplo do dano moral, do dano material, mas poderia ser o divórcio, poderia ser os alimentos, poderia ser 1 milhão de coisas, depende do caso concreto. E é no tópico dos fundamentos recursais que você vai fazer um tópico para cada coisa que você está recorrendo. Vamos supor que seja uma ação de indenização por danos morais e materiais, e tanto os danos morais quanto materiais foram julgados improcedentes e o José está recorrendo. Você vai abrir um tópico dos danos morais e vai falar o porquê que isso deveria ter sido julgado procedente e não foi. Outro tópico dos danos materiais e também vai falar por que deveria ter sido julgado procedente e não foi. Tá? Então, um tópico para cada pedido. E isso, na hora da prova, geralmente não é difícil de identificar. Porque o enunciado, principalmente em direito civil, é muito claro quando ele fala assim, ó, e a sentença julgou os pedidos da seguinte forma. Ele fala, pedido de tal coisa foi julgado procedente, pedido tal foi julgado improcedente. E aí aqueles que são contrários ao seu cliente, você vai ter que recorrer de todos eles. Vai ser um tópico para cada um, beleza? Ok. Então vamos lá. Aqui dentro de fundamentos, eu preciso explicar para vocês a diferença entre erro em procedendo e erro em judicando. O que é isso, pelo amor de Deus? Erro em procedendo e erro em judicando. Vou começar por erro em judicando, que é mais fácil. O erro em judicando nada mais é do que o erro no julgamento. O juiz julgou errado, julgou mal. Era para ter julgado procedente e julgou improcedente. Ou então era para ter julgado improcedente e julgou procedente. É o caso, por exemplo, do José, que pediu danos morais e o juiz julga improcedente, fala que ele não tem direito a danos morais. O José, quando ele recorre, ele vai alegar que o juiz errou no julgamento, ele julgou errado. Então, basicamente, ele vai falar, eu fiz um pedido de danos morais e foi julgado improcedente, mas o juiz está errado.
era para ter julgado procedente por tais motivos. E aí vai explicar. No caso do erro de julgamento, o erro injudicando, que é o padrão, a maioria é esse, tá? Era para ter julgado improcedente, julgou procedente ou vice-versa. Você vai ter que pedir a reforma da sentença. O que é a reforma da sentença? Você pede para que o tribunal pegue a sentença do juiz e lá na sentença do juiz, aqui, onde fala julgo procedente, você pede para que o tribunal mude. Aí o tribunal fala, na sentença, onde julgou procedente, julgue-se improcedente, tá? É basicamente isso. O tribunal, então, ele aproveita aquela sentença do juiz, mas ele muda o conteúdo. Onde foi julgado de uma forma, era para ter sido julgado de outra forma. Então o tribunal faz essa mudança. Esse é o erro injudicando, que você pede a reforma da sentença. Esse é mais fácil. O problema é o erro improcedendo. O erro improcedendo, você não está falando que o juiz julgou mal. Você está falando que ele não seguiu o procedimento. Eu não fiz um fluxograma aqui, básico, mas fiz. E se o juiz errou no fluxograma? Por exemplo, o juiz era para ter marcado uma audiência e não marcou. Ou então, o juiz não fez a citação do réu. A citação foi inválida. Ou então, lá na sentença, o juiz não fez um requisito da sentença, por exemplo, né? O relatório da sentença, que é obrigatório, ele não fez o relatório. Tá? Então ele cometeu um erro, uma falha processual, de procedimento, procedeu de forma errada. Nesse caso, você não pede a reforma da sentença, você pede a anulação, ou então a cassação da sentença. O que isso significa? Significa que o tribunal vai pegar essa sentença, rasga essa sentença, devolve o processo para o juiz proferir uma nova sentença. Então vamos lá. Erro improcedendo é quando tem algum problema processual praticado pelo juiz, algum tipo de nulidade, tá? Que o juiz não observou o procedimento. Você pede para o tribunal anular a sentença ou então cassar a sentença e para que ele devolva o processo para o juiz proferir uma nova sentença. Basicamente isso, tá bom? Beleza, então a gente tem o erro improcedendo e o erro injudicando. Aqui no erro improcedendo é importante você requerer a anulação da sentença e também requerer o retorno dos autos para o juiz de primeiro grau, para quê? Para ele proferir uma nova sentença, tá bom? Beleza. Aline comentou, boa noite para todos. Valeu, Aline. A Jéssica, professor, queria poder te levar para fazer a prova junto comigo. Ah, muito bom. Assim seria fácil, né? Jéssica, eu estou do seu lado aqui para te ensinar a fazer as petições. Tá? Então, mas lá na hora da prova vai depender de você ter assistido às aulas, ter feito as petições. É por isso que eu falo, pessoal, para quem está participando do projeto, eu vi que lá na plataforma somente algumas pessoas postaram a peça que a gente está trabalhando. É até quinta-feira só. Se você não treinar e não fizer, lá na hora da prova eu não vou estar do seu lado, não. Então, por isso que você precisa treinar para você aprender a fazer, tá bom? Beleza, vamos lá. Ana, o prazo para o juiz se retratar é de 5 dias, tá? Tá lá no 356. Ok, vamos lá. Então, vou voltar aqui. Se for um erro injudicando, o que você vai ter que pedir? Você vai requerer a reforma da sentença. Requerer a reforma da sentença. É claro que isso aqui é dentro de cada um dos seus tópicos, tá? Porque pode acontecer de ter erro improcedendo e erro injudicando no mesmo processo? Claro que pode. Vamos supor, por exemplo, que o juiz não marcou a audiência de instrução.
que tinha que acontecer. Ele procedeu de forma errada, porque não ouviu testemunhas. Tinha testemunha, ele não ouviu testemunhas. E além disso, ele julgou um outro pedido procedente. Então você vai fazer as duas coisas. Você pode fazer um tópico. Vamos supor, por exemplo, que dos danos morais, você precisaria de testemunha para provar a existência de danos morais. O juiz não marcou audiência de instrução. Erro em procedendo, faz o tópico pedindo anulação da sentença para que volte para que ele marque uma audiência, ouça as testemunhas e profira uma nova sentença. E ao mesmo tempo, ele julgou improcedente os danos materiais que tinham documentos para provar os danos materiais. Então aqui já não foi um erro de procedimento, foi um erro de julgamento. Era para ter julgado procedente e julgou improcedente. E aí você, nesse caso, vai pedir a reforma para que seja provido o seu recurso, onde estava improcedente, que seja procedente. Pode ter as duas coisas ao mesmo tempo. Esse cuidado você deve tomar. Voltando aqui, então, você fez os seus tópicos com as suas teses. Depois disso, você vai fazer os requerimentos finais. E nos seus requerimentos finais, basicamente, o que você vai ter que pedir? O conhecimento. O que é o conhecimento? O conhecimento ele está relacionado ao juízo de admissibilidade. Eu disse que o juízo a qual que proferiu a sentença não faz o juízo de admissibilidade, mas o tribunal faz esse juízo de admissibilidade. Então você tem que ir lá no encerramento do seu recurso, você fala que você tem que pedir que o seu recurso seja conhecido. Por quê? Porque ele é tempestivo e foi feito preparo, ou então tem justiça gratuita. Beleza, ser conhecido é o quê? É que seja julgado o mérito recursal, né? Os seus pedidos recursais sejam julgados. Então, importantíssimo. E além disso, você tem que pedir que os seus pedidos sejam providos, né? Então vamos anotar aqui também. A gente pede o conhecimento e pede o provimento. Para quê? Vai depender se foi erro em procedendo, ou erro em judicando, ou os dois, né? Provimento para anular a sentença, se foi caso de erro em procedendo, né? Se você pediu anulação da sentença, você vai pedir provimento para anular a sentença e o retorno dos autos. Ou então provimento para a reforma da sentença, se foi caso de erro em judicando, tá? Então, os requerimentos finais do recurso ele é bem simples mesmo. Pede para ser conhecido e provido. Provido. Se foi um erro processual, para anular a sentença e retornar o processo para que nova sentença seja proferida. Se foi erro de julgamento, julgou mal, para reformar a sentença. Onde foi improcedente, que seja procedente ou vice-versa, tá? Então, requerimentos finais são simples. E aí a gente finaliza depois esse recurso fazendo o encerramento, que é aquele encerramento padrão local, data, advogado e OAB. Não precisa de mais nada do que isso. Então, só para a gente recapitular. A gente vai ter uma petição de interposição, que é simplesinha, e a petição de razões, que é aquela onde teremos os seus fundamentos recursais. Essa aqui ela vai ser mais robusta. Então, assim, a estrutura mesmo, pessoal, da apelação, ela não é tão complexa. É relativamente simples. Uma petição de interposição para o juiz, só avisando para ele que você está recorrendo e para ele intimar a parte contrária para apresentar contrarrazões. E a petição de razões que você tem que lembrar dos pressupostos recursais básicos de preparo e tempestividade e vai fazer as suas teses recursais pedindo ou anulação ou a reforma da sentença, tá bom, pessoal? Nos alongamos bastante, mas basicamente é isso, tá tudo certo aí, tudo ok? Deixa eu só ver aqui. Certo? Beleza, é isso, pessoal, valeu. Agradeço muito a presença de vocês, tá? Obrigado por terem ficado até o final aqui. Espero que tenham gostado. A gente pode fazer o seguinte, aqui eu só mostrei estrutura, mas a gente pode muito bem fazer uma outra live numa outra oportunidade, pegando um caso concreto realmente
e respondendo esse caso concreto, igual a gente faz lá no projeto. O que vocês acham? Se você acha que sim, deixa o joinha, comenta aí. Peço para que você se inscreva na plataforma. Eu já vou colocar agora aqui na plataforma esse material, tá? Às vezes você não conseguiu anotar, só entra na plataforma. Lá vai estar em materiais. Quando você entra na plataforma, vai ter 2 cursos. O curso do projeto de extensão e materiais para a OAB. Vai estar dentro de materiais para a OAB e lá dentro tem um bloco materiais das lives, ok? Valeu, pessoal. Grande abraço e vem comigo traçar o mapa da sua aprovação na OAB.